Paz do Senhor, meus queridos. Seja bem-vindo ao nosso devocional, esse momento em que meditamos na palavra do Senhor. Queridos, nessa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, todos nós desejamos ter sucesso. E se há um homem na Bíblia que ilustra bem o sucesso, é Abraão. Ele teve sucesso em várias áreas da sua vida. Na área existencial, ele teve uma descendência incontável, um nome marcado na história, e aí ele tornou-se patriarca de um povo. Na área espiritual, Abraão confiou em Deus e foi chamado por Deus amigo de Deus. Em resumo, ele teve uma vida boa, uma vida com significado e viveu de bem com Deus. E isso é sucesso, meus irmãos. Isso é sucesso. Abraão viveu e experimentou a palavra viva, a palavra eficaz. Comigo e com você não é diferente. Temos que olhar para aqueles que venceram pela fé, segundo o exemplo da Bíblia. Abraão obedeceu a palavra de Deus, mesmo nos momentos em que foi difícil para ele. Eu e você, nós precisamos abrir mão da religiosidade, dos costumes, das nossas vontades e seguir a palavra de Deus. E desse modo, o próprio Deus tomou para si a responsabilidade de abençoar Abraão. O próprio Deus falou: eu vou te abençoar. Deus também quer abençoar você, quer abençoar a sua família. Não é só você que é abençoado. O plano de Deus é alcançar toda a sua família também. Nós vemos na palavra do Senhor em Gênesis que ele chamou Abraão. E por meio dele todas as famílias foram alcançadas e abençoadas. Se nós olhamos a sua história, nós vemos que Abraão foi um grande personagem bíblico, reconhecido por sua fé e obediência a Deus. Foi justificado por Deus pela fé, que resultou em obediência e provas de amor. A sua jornada toda é relatada em Gênesis. Começou quando o Senhor lhe disse em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Nesse momento o profeta tinha 75 anos e se chamava Abrão. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. E pela fé, Abraão deixou a terra da sua parentela e confiou em Deus. Por meio dele seriam abençoadas todas as nações da terra. Por meio da sua descendência viria o Messias, Jesus Cristo. E qual era o segredo de Abraão? Sempre foi a fé, a obediência e a gratidão. Deus falava com ele e a primeira coisa que ele fazia em seguida era construir um altar. Hoje em dia, eu e você não precisamos levantar um altar de pedras, nem matar bezerros e bodes, mas nós devemos sempre obedecer a Deus com sacrifícios de louvor, de gratidão, frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor. Oferecer a Deus gratidão não é uma hora, um momento qualquer, só durante o culto, mas é sempre, em todas as circunstâncias. Uma vida de gratidão é você ter ou não ter recursos, é com saúde ou não, é em grandes momentos de felicidade ou em momentos de tristeza também. Em todos os momentos, seja grato, seja agradecido a Deus, erga sempre um altar de adoração no seu trabalho, na sua casa,
na sua escola, lá na tua igreja, e deixe todas as pessoas ao teu redor saber que você acredita num Deus verdadeiro, num Deus que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Oh, aleluia! Queridos, qual era o segredo do sucesso de Abraão? Se nós vamos para a palavra do Senhor, nós podemos ver que é ir com calma, sem pressa. Aqui em Gênesis 13, no versículo 10 em diante, lemos assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vejam aqui como nós podemos ver o contraste da calma de Abraão com a precipitação do seu sobrinho Ló. Ló logo escolheu a terra pelos olhos, a mais bonita, a mais fértil. Envolveu-se também gradualmente com a cultura do pecado e tudo de iniquidade que havia naquele lugar. Abraão foi diferente. Ele esperou no Senhor. E então ele nos ensina a irmos com calma e esperar a resposta do Senhor. Em segundo lugar, nós podemos ver também que ele recebeu a visão de Deus. E nós podemos ver isso do versículo 14 em diante. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Queridos, o importante não é ser um visionário, mas ter as visões de Deus. A visão do sucesso não é a nossa, mas aquela visão que Deus tem para nós. A visão que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Essa é a visão de sucesso. E assim fez Abraão. Ele olhou para o que Deus estava mostrando para ele. E em seguida nós vemos outro passo: apossar-se da promessa pela fé. Nós vemos no versículo 17 que diz: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Essa terra que vês, eu te darei para sempre, para tua descendência e todo sempre. Abraão pisou na terra prometida pela fé. Pés firmes no chão, olhos voltados para Deus. Nós podemos ver também em Josué 1:3 a mesma atitude que Josué confiou em Deus, em toda a estratégia, em tudo que Deus disse a Josué, e por isso ele conquistou a cidade. Ele derrubou todas as muralhas, seguindo exatamente a instrução do Senhor. E o quarto passo que vemos é estar no altar da adoração, da oração e da devoção. Nós podemos ver aqui no 18, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estando junto a Hebrão, e levou ali um altar ao Senhor. Lampejos de fé sem oração é sinônimo de fracasso. É preciso estarmos frequentemente no nosso lugar secreto com Deus, porque o cristão genuíno caminha em oração.
vive de joelhos. Políticos resolvem problemas em parlamentos. Homens de negócio em restaurantes. Corretores nas esquinas. Mas homens de Deus resolvem seus problemas no altar de Deus. Em oração, estando rendido ao Senhor, ouvindo a voz do próprio Pai que direciona, que instrui, que governa. E então o próximo passo nós podemos ver que é estar disposto a agir com coragem. Porque nós podemos ver no capítulo 14, no versículo 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Abraão perseguiu a vitória e ele jamais desistiu de lutar. Do mesmo modo, Deus nos chama nesse dia a lutar em todas as esferas da nossa vida, a lutar pela nossa família, a lutar pelo nosso relacionamento, a lutar por tudo aquilo que o Senhor tem plantado em nossos corações e jamais nos acovardarmos na obra do Senhor. Ele nos chama para sermos fortes, corajosos. É isso que Deus espera de nós. E o próximo passo que nós vemos é estar disposto a investir no reino de Deus. Porque nós podemos ver aqui, do versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Queridos, o reino de Deus, ele é tão maravilhoso que qualquer um pode ajudar de alguma maneira. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido chamado Isaque. Deus não tem que nos visitar acompanhado de anjos, ou falar na sarça ardente, ou partir as águas do mar ao meio para ele ser ativo em nossas vidas. Deus está supervisionando, Deus está contemplando o nosso viver e orquestrando todos os eventos da nossa vida. Às vezes, você pode até não enxergar assim. Às vezes pode não parecer assim, mas a vida de Abraão nos dá a certeza de que Deus age em tudo. A vida de Abraão é a evidência de que a presença de Deus em nossas vidas é real. É real. Até mesmo os fracassos, os erros na vida de Abraão demonstram que Deus, embora não nos proteja das consequências do nosso pecado, trabalha graciosamente a sua vontade em nós e através de nós. Nada que nós façamos pode frustrar os planos de Deus. Meus irmãos, tudo que Deus promete a você se cumprirá. E é isso que capacita você a se tornar obediente, temente e capaz de demonstrar amor verdadeiro pelo seu Pai Altíssimo. Isaque era o filho da promessa e Abraão o sacrificaria, pois ele tinha certeza que Deus cumpriria a sua promessa. Mesmo que houvesse o sacrifício, Abraão sabia que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar Isaque dos mortos, se fosse necessário, e cumpriria a sua promessa, mesmo com o sacrifício.
Portanto, meus queridos, descansar e confiar nas promessas de Deus nos capacita a obedecê-lo mais em todos os momentos, inclusive naquelas circunstâncias mais adversas. A caminhada com Deus passa por momentos difíceis, sim, mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca deixa de cuidar de nós quando atravessamos um deserto. Então, meus queridos, eu e você, como cristãos, devemos seguir os princípios bíblicos para alcançar o sucesso. Siga os princípios de Deus, manifestados tão grandemente na vida de Abraão, e então, sucesso, meu irmão, sucesso, minha irmã. Nós vemos aqui que Abraão é um exemplo vivo de fé, de esperança, obediência e gratidão, e sempre confiante nas promessas de Deus. Então, hoje nós chegamos à conclusão que as nossas vidas devem ser vividas de tal forma que um dia, quando chegarmos ao fim dos nossos dias, com fé, a nossa fé, assim como a de Abraão, permanecerá como um legado duradouro para todos os demais, familiares, filhos, netos, para as futuras gerações, para essa geração em que nós estamos, que nós sejamos exemplo de fé e obediência à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Queridos, Abraão passou pela prova de fé no sacrifício de Isaque. Ele nos mostrou o valor da entrega, o valor de entregar o que temos de mais precioso para Deus, acreditando que Ele é fiel para prover. Também podemos refletir sobre a paciência na jornada de Abraão, o quanto ele esperou para Deus definir o lugar, como esperar o tempo de Deus, o quanto ele esperou para ter o filho da promessa. Isso é essencial para o cumprimento das promessas de Deus. Por fim, nós vemos que o legado de Abraão nos ensina como a sua vida impacta as futuras gerações, um testemunho de fé, de obediência, de paciência, e isso nos inspira a viver com a mesma confiança em Deus. Nos momentos difíceis precisamos olhar para esses grandes homens de Deus, o quanto se posicionaram no Pai, o quanto obedeceram, o quanto tiveram fé, paciência para esperar a realização das promessas. Essas lições não são apenas histórias antigas, mas são princípios básicos para a nossa vida hoje. Para nós ter uma vida de sucesso, para nós ter uma vida plena, a obediência de Abraão nos desafia a seguir o chamado que Deus tem para nossas vidas com coragem, com confiança nas promessas, lembrando sempre que Ele é fiel, que Ele está conosco, que Ele tem o melhor caminho e que a paciência de Abraão nos ensina a também esperar com esperança. Mesmo que demore um tempo para que os planos se cumpram, não murmurar, não resmungar, mas esperar, crendo que o Senhor proverá. E quando eu e você aplicamos essas lições no nosso dia a dia, então sim, nós crescemos espiritualmente, nos tornamos mais próximos de Deus, nós agradamos ao Senhor, porque o que Ele espera de nós é isso: fé, obediência, estar posicionado no centro da sua vontade, estar em comunhão com Ele, saber ouvir a sua voz e os seus direcionamentos. E então o Senhor terá para cada um de nós uma vida ampla, plena, cheia de realizações, de sucesso em todas as áreas da nossa vida. Você quer viver isso com Deus? Então siga o exemplo de Abraão e seja uma pessoa influente, seja uma pessoa lembrada por muito tempo e seja um exemplo
para essa geração. Amém?